Graças a Deus. Primeiros Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Celestial, que agradecemos a Deus pela palavra do Senhor, por esse momento, ó Pai, de estarmos presentes em Sua presença, Senhor. Quando olhamos para Jesus, ó Deus, como Martinho Lutero disse, não vejo como me perder, mas quando eu olho para mim, Senhor, não vejo nada de especial. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo tem tudo que seus filhos precisam, Pai. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado a Deus. No momento em que muitas pessoas estão enfermas nesse momento, o Senhor tem nos concedido saúde. O Senhor tem nos concedido, ó Deus, livramento aonde quer que estejamos, ó Deus. Peço nesse momento, ó Pai, por cada um de seus filhos, Senhor. Aonde eles estejam nesse momento, que a palavra do Senhor possa estar ao lado dele, ó Deus. Que o anjo do Senhor possa estar acampado ao redor de seus filhos, ó Pai. Que eles possam, ó Pai, ter uma vida digna, Senhor. Não digna diante dos homens, ó Pai, mas digno na sua palavra, Pai. Sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O alimento natural pode faltar, mas eu creio que o alimento espiritual, ó Deus, enquanto o homem estiver na presença do Senhor, tudo será suprido em suas vidas. Não só o alimento, mas a saúde, os livramentos. Porque tu é Deus de longe e Deus de perto. Agradecemos por tudo. Agradecemos pelos livramentos. Agradecemos por nossos irmãos, ó Pai. Peço, ó Deus, que se tem algum enfermo nesse momento, ó Deus, que ao ouvir a sua palavra, ó Pai, que possam ser libertos, ó Pai. Que possam sair dos cativeiros, ó Pai, espirituais, ó Deus, e saber que só o Senhor é Deus, ó Pai. Só o Senhor é galardoador daqueles que o buscam e o temem, Senhor. Peço no nome de Jesus Cristo. Abençoe esse culto, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. Porque ninguém, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento para o cristão. Esse é o alicerce para o cristão. Antes de uma casa ser construída, primeiro você tem que alicerçar essa casa. Você faz os baldrames, você faz as brocas ali, para alicerçar. E a palavra de Deus está dizendo que não há outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Amém? Somente os filhos de Deus saberão quem é Jesus Cristo e eles estarão alicerçados sobre essa rocha, a rocha das eras. Amém? Quando não se sabe o ministério profético, as pessoas acham que o profeta tem que voltar para fazer mais alguma coisa. Se vai voltar ou não, isso não é algo que cabe a nós. Cabe a nós saber que houve um mensageiro de Deus aqui na terra, que deixou um alicerce para que a igreja pudesse estar fundamentada sobre ele. Porque o ministério de Jesus e o ministério de William Branham é o mesmo ministério. O ministério de Moisés, na verdade, você vê 3 ministérios aí, porque Deus é perfeito em 3. Aí você tem Moisés, você tem Jesus e você tem William Branham. Você não pode incluir o apóstolo Paulo,
Você não inclui Josué, né? É um ministério profético. Amém? Então, é o mesmo ministério. Então, da mesma forma que Deus cuidou de seus filhos no Antigo Testamento, Deus tem cuidado de seus filhos agora. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, tem que ter um fundamento para você. Tem que ter um fundamento para os filhos de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas elas querem pregar coisas profundas para a igreja. As pessoas elas se admiram, falam que culto profundo, que culto maravilhoso. Mas eu já disse isso uma vez, eu volto a repetir. Não é momento de você querer pregar coisas profundas para a igreja. Primeiro é o alicerce. Se a igreja não está alicerçada na palavra de Deus, como que você vai querer colocar alimento de anjos para ela? Alimentos profundos para ela? Tem que ter um acerto antes. Tem que ter algo antes que a palavra, que a revelação possa ser colocada ali. Então, o fundamento que nós temos é esse. Em Efésios 2, 20, está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É a principal pedra de esquina. A pedra da revelação. Jesus Cristo é a principal. Então, se está edificado nos apóstolos e nos profetas, Deus tinha que enviar um profeta, porque isso está edificado sobre ele, para, através desse profeta, ter uma igreja edificada sobre esse fundamento, sobre esse alicerce. Tudo bem até aí? Amém. Então não adianta, amados, você querer pregar coisas profundas para a igreja. Primeiro a igreja tem que saber quem ela é. Você tem que expulsar da igreja, muitas vezes, pessoas que levam reprovação na igreja. O que é limpar uma igreja? É você tirar pessoas com a vida imoral na igreja. Imoral. Pessoa que não leva uma vida cristã. Para que a revelação possa ser colocada ali. Quando é falado sobre o pecado de Acã, Israel não perdia nenhuma batalha. Mas quando esse pecado foi introduzido ali, Israel começou a perder. Está entendendo? Então, aonde tem o pecado, é impedido que a igreja prospere, que o ensinamento da palavra de Deus seja colocado ali. A igreja tem que ser posta em ordem. Se a igreja não está em ordem, a palavra não pode estar. Quando você tira um presidente de um país, é porque o país não está muito bem. Quando um pastor é tirado de uma igreja e colocado um outro pastor ali, é porque aquela igreja precisa de mudança. E quando o homem é colocado ali e a igreja continua do mesmo jeito, aquela igreja não irá prosperar. Porque existe um pecado ali. E aonde está o pecado não pode ter revelação ali. Muitas vezes o pregador ele até leva a revelação ali. Mas o pecado impede o povo de caminhar, de entender o que Deus tem para eles. Chegaram para o irmão Brana, perguntaram para ele pregar coisas profundas. Eu acredito que eu separei aqui esse parágrafo. Então perguntaram para o irmão Brana para ele pregar coisas profundas na igreja. Mas não era o momento de pregar coisas profundas. Tem que haver uma limpeza na igreja. Você tem que entender até o que acontece nas escolas. Quando uma criança ela é desobediente na escola, quando ela comete uma falta grave, um problema sério na escola, o que acontece com essa criança? Ela é expulsa da escola.
Estamos falando de coisas simples. Então, quando uma pessoa comete algo grave na casa de Deus, ela tem que ser expulsa da casa de Deus. Se nenhuma escola, eles não poupam as crianças, um colégio interno tem criança que é expulsa de lá, e você permite coisas erradas na igreja e quer que Deus cuide. Deus não tem obrigação com uma igreja adúltera, com uma igreja que apoia o homem com 2 ou 3 casamentos, com filho com 1 ou 2 mulheres. E sempre tem um para passar a mão na cabeça. Essa igreja, ela pode até ouvir algo profundo, mas não é para ela. Enquanto não houver uma limpeza ali, Deus não pode abençoar esse povo. O irmão Brana sempre tem dito, eu prefiro passar pão e água do que tolerar, admitir certas coisas. Mas tem aqueles que admitem, que toleram, que passam a mão na cabeça. Então foi perguntado por irmão Brana na mensagem, necessária vos nascer de novo? O irmão Brana disse, falar para o irmão Brana, mas o povo crê que você Por que você não lhes ensina como receber visão? Como operar as obras de Deus desta maneira? Bom, Brana disse, eu disse, como posso eu ensinar-lhes álgebra quando eles não sabem o ABC? Vê? Como pode você tirar uma criança do jardim de infância e dar-lhe uma educação colegial hoje? Ensinar-lhe medida de superfície. Como pode fazer isso, ensinar algo maior para essa criança? Tirá-la do jardim de infância e já enfiá-la numa faculdade. Colocar ela numa faculdade. Mas o interessante que o profeta tem dito nessa mensagem, ele disse, como posso ensinar álgebra quando eles não sabem o que é o ABC? Gente, o que é o ABC? O ABC não é o começo de tudo? O William Brandt está dizendo que essas pessoas não estão prontas para coisas maiores. Elas não conhecem o ABC. E qual que é o ABC da palavra? Da palavra de Deus. Porque quando você leva para o natural, o ABC é as palavras que você aprende. Começa a formar as palavrinhas na escola. O William Brandt está dizendo que essas pessoas não conhecem o ABC da palavra. O que é o ABC, gente? Nós acabamos de ler que não existe outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Esse é o fundamento que você tem que aprender. Se você não sabe quem é Jesus Cristo, não é apenas você saber o nome Jesus Cristo, é saber quem ele é. É saber quem ele é. Quando você sabe quem ele é, e você só aprende isso por meio da revelação. Se tem pecado, não tem revelação. Se tem adultério, não tem revelação. Esse é o ABC. A revelação é o ABC, é o começo ainda. É a estrutura ainda. Depois que você tem a revelação, que você vai aprender a álgebra, que você vai aprender as coisas grandes. Primeiro, a revelação. A deidade é a maior de todas as revelações. A deidade é a maior de todas as revelações. Então, quando você sabe quem é o Filho de Deus, quem é Deus, quando você está posicionado na revelação da palavra, aí você aprendeu o ABC da palavra. Você agora já pode ajuntar as palavras. Você já consegue formar as letras. Você já sabe o que é Jesus. O mundo está numa situação, os chamados cristãos. Imagina você montando uma peça de quebra-cabeça. Falta apenas uma peça para você terminar de montar aquele quebra-cabeça.
E são centenas de peças ali em cima da mesa. Essa peça, eu estou falando da palavra de Deus. Então nós estamos, imagina você numa contagem regressiva. 10, 9, 8. E você tem que achar a peça, senão você não recebe a revelação. E são centenas de peças e você está numa contagem regressiva. É assim que a igreja está. Perdida, não acha a peça. E aquela peça vai formar uma imagem. E que imagem que é essa? Você foi chamado para ser conforme essa imagem. E se você tem a revelação, você vai achar a peça e colocar ali. Nós somos chamados para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Então esse quebra-cabeça é a imagem. Tem que formar uma imagem ali. E a pessoa está na contagem regressiva. Muitos já formaram o quebra-cabeça. Mas tem aquele que não está corretamente com Deus. Ele não consegue achar a peça. Porque quem vai fazer você encontrar essa peça é Deus. E se você está em pecado, como que você vai encontrar essa peça? Como que Deus vai mostrar onde está a última peça do quebra-cabeça? E o tempo está se dando. 10, 9, 8, 7. E você não acha essa peça. Mas a noiva encontrará essa peça. Porque a noiva vai estar fora do adultério, vai estar fora de pecado, vai estar, o que a Bíblia diz, e o esposo, e o espírito e a noiva dizem vem. Eles falam a mesma língua. Se a noiva fala a mesma língua do espírito, é porque não tem pecado nela, não tem incredulidade nela. Mas o tempo está sendo contado. Observa se você já tem a peça na sua mão. Se você já sabe que imagem que é essa. Se você não encontrar essa peça, se você não formar essa imagem, você não está no fundamento da palavra. Você ainda não está conforme a imagem do Filho de Deus. Porque você não achou aquilo que precisava. Então ele disse, como eu vou ensinar álgebra para essas pessoas? Como eu vou ensinar algo profundo, grande, se eles não sabem o princípio básico, se eles não sabem o alicerce, se eles não sabem o começo das coisas? O profeta, amados, ele só pode levar você no alicerce. Ele vai alicerçar você na palavra. Tem mensagem? É claro que tem. Na mensagem do sétimo selo, Mombrana disse, talvez esse ministério, pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha feito o alicerce. E se tem feito, eu estarei lhes deixando. Eu estarei lhes deixando para sempre. Não haverá dois de nós aqui no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Vem? Se houver, ele crescerá e eu diminuirei. Olha o que ele está dizendo para você. Que a mensagem dele, o ministério pelo qual eu tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha feito o alicerce. Então a mensagem de William Branham é para fazer o alicerce. É para alicerçar a igreja. É para firmar a igreja. A igreja tem que sair edificada sobre o alicerce, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E é somente um profeta para trazer isso para a igreja. E ele está dizendo aqui, quando esse alicerce for feito, aí eu terei que deixar vocês. Porque o trabalho dele era alicerçar vocês. Depois que a igreja estava alicerçada na palavra, Deus teve agora que tratar através de um outro ministério, que é o ministério de ensinamento, através de mestres, pastores,
que foram ensinados corretamente através desses mestres. Para que isso? Para que a igreja agora possa construir em cima do alicerce, que é a revelação de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então ele está dizendo que ele tem que diminuir quando o ministério dele, o alicerce é terminado. E quando esse alicerce é terminado, aí Deus vai descer nesse alicerce. É Deus mesmo que faz, porque agora a obra é de Deus mesmo. Deus usou o homem para trazer, para edificar a igreja, né? Alicerçar a igreja através do homem. E Deus tirou, e quando esse homem saiu de cena, agora as coisas profundas vai vir através de Deus mesmo, através do ministério de ensino. Amém? Mensagem aos 24 anciãos. Mombrana diz nessa mensagem, ele diz, eu espero que haja alicerce suficiente para atingir algo daqui a pouco. Eu vou lhes mostrar. Vocês viram este azeite? Agora, o que eu lhes disse, o alicerce para verem que isto não é o homem, é Deus. Eu apontarei para isto. Correto? Ele está apontando essas coisas para o alicerce, para aqueles que estão alicerçados. Olha o trabalho que ele tinha que fazer aqui na terra. Agora, o homem ele quer pegar uma igreja que não está alicerçada na palavra e pregar coisa que só pode ser pregada depois do alicerce. Por mais que a pessoa diz, eu estou ouvindo a doutrina. Não. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver. Viver a doutrina é a doutrina através de você, é Deus através de você. Aí você está vivendo a doutrina. Quando tiver algo que não faz parte da vontade de Deus, e estiver infiltrada em você, você apenas está ouvindo a doutrina. Você está no lugar que a doutrina está pregada. Porque a chuva cai sobre o justo e injusto. Mas somente o justo se alicerçará na palavra de Deus. O injusto, ele está achando ainda, procurando a peça do quebra-cabeça. Ele não sabe que tipo de imagem ele é. Não sabe que tipo de imagem é o Filho de Deus. Mas existe um povo especial que entenderá essas coisas da parte de Deus. Amém, irmãos? Ele diz a mensagem Apocalipse 5, segunda parte. Ele diz, e hoje, o meu propósito é colocar em ordem as escrituras para talvez no futuro. Eu não sei quando isso será. Mas se o Senhor prover, algum dia tomaremos 7 dias de reunião no tabernáculo. No tabernáculo, nos últimos 7 selos. Nós temos 7 eras da igreja. Agora, vamos tomar 7 noites para 7 misteriosos selos de Deus, abrindo um selo a cada noite, até chegarmos aos 7 selos. Agora, eu não sei quando o Senhor proverá isso. Mas se Ele o fizer, nesta manhã, eu simplesmente farei um alicerce para aquilo. Ele não sabe quando Deus ia prover o dia que ele fosse colocar esse culto dos 7 selos, pregar sobre os selos. Mas ele diz que quando Deus prover esse dia, primeiro ele teria que alicerçar, fazer um alicerce, ou preparar o povo, preparar a palavra,
para as pessoas. Ele tinha que alicerçar. E nós achamos que não precisa. Nós pensamos que somente ouvindo a palavra de Deus está tudo bem. Tem que haver um conserto. Tem que haver uma limpeza na igreja. O pecado tem que sair da igreja. O pecado não pode estar presente nos filhos de Deus. São essas coisas que impedem Deus de fazer a obra. Aí a pessoa fala, mas é difícil, não é trabalho nosso. É difícil eu me limpar, é difícil eu me livrar de certas coisas. É difícil eu parar de assistir novela. É difícil, mas não é trabalho seu. Quem que vai libertar você é Deus. Você apenas tem que deixá-lo agir. Lembra que nós falamos no outro culto que quando a criança ela é pequenininha, ela não sabe se alimentar ainda. Mas aí você pega aquela criança no colo, você começa a dar uma papinha para ela, uma sopinha. Até aquela criancinha crescer um pouquinho mais, ela vai aprender a se alimentar sozinha. E vai colocar a sopinha na sua boca. Você vai entender o momento correto, a hora correta de se alimentar. Amém? Mensagem às infalíveis realidades do Deus vivo. Ele disse, edifique seu alicerce em Cristo. Ele está dizendo para você ser alicerçado em Cristo. Ah, mas você não vai explicar para mim, irmão, como é que eu vou me alicerçar? Não, eu não posso explicar. Quem que vai explicar para você é Cristo, é a palavra. Muitas coisas o William Branham não explicou. Muitas coisas ele... Então você não precisa dizer que você é crente. A sua própria vida dá testemunho disso. As pessoas perceberam que existia algo diferente nele. Ele não saía falando quem ele era. Era o testemunho das pessoas. Então ele disse, edifique seu alicerce em Cristo. Tenha certeza que é Ele. Você tem que ter certeza que é Ele. Mas como que você vai ter a certeza se você ainda não montou o quadro? O quebra-cabeça não está montado. Você não sabe a imagem. Não conhece a imagem ainda. Mas quando é que você vai achar essa peça? Não é você que vai achar. É Deus que vai falar para você, a peça está aqui, irmã Leonice. A peça está aqui, irmão João Paulo. Mas para que Deus possa ser os seus olhos, não pode ter pecado em você. Deus não vai poder enxergar através de você. Você não vai poder ouvir a voz de Deus. Você está surda para a palavra de Deus. Mas quando o pecado é tirado de você, as coisas invisíveis passam a ser visíveis para você. O profeta Eliseu, quando ele abriu os olhos daquele moço, que ele enxergou toda aquela carruagem de fogo, aqueles anjos nas montanhas, e eram milhares ali. Aqueles anjos não apareceram ali naquela hora, eles já estavam. Eles já estavam ali. Os olhos daquele moço só precisavam ser abertos. A solução de seus problemas já está resolvida. Os anjos acampados ao lado de vocês, eles estão aqui. Mas seus olhos ainda não estão abertos. Quando seus olhos são abertos para a palavra, você enxergará a palavra como ela é. Amém? Então o irmão Branham está dizendo, tenha certeza que é Ele. Como que você entra nele? No estreitar de mãos? Na aspersão? Através de quê? Através de um espírito. 1 Coríntios 12 nos fala isso. Que por um espírito somos todos batizados em um corpo.
Então, quando você está nesse corpo, não tem como você já não estar fundamentado, alicerçado na palavra de Deus. Porque agora você está fechado, vetado para o mundo. Agora é Deus enxergando através de você. Não existe mais barreiras para você. Você vai ter pena, você vai ter sentimento por aqueles que não estão enxergando e não estão entendendo a palavra de Deus. Você vai orar por eles. Você vai entender que a contagem regressiva continua. Mas você já não tem problema com ela mais, porque o seu quadro está montado. Mas você está vendo o tempo se passando e os seus irmãos perdidos. E você sofre porque você está num lugar que eles não estão. Você vai para um lugar que eles não vão. E quando você começa a entender essas coisas, você começa a sofrer por eles. Jesus sofreu por nós, porque ele sabia para onde ele ia e sabia para onde muitos iriam. Por isso que ele orou ao Pai, falou: Pai, aonde eu estiver, que esteja eles também comigo. E se o Espírito de Cristo está em você, se você está marchando na palavra, você vai pedir ao Pai, da mesma forma que Jesus pediu, dizendo: Pai, ajude o Pai nessa caminhada. Ajude nessa dificuldade que ele ou que ela está passando. Aonde eu estiver, Pai, que esteja eles também. É porque é Cristo em você. Cristo em Davi, o Espírito de Cristo em Davi, Davi cantou os salmos. Transpassaram meus pés, minhas mãos, já sabendo o que ia acontecer com Jesus, porque era o mesmo Espírito. Se o Espírito de Cristo está em você, você fará as obras de Cristo. Você fará as obras dele. Amém? Na mensagem, Josué encontra seus irmãos. Encontrando seus irmãos, o irmão Brana disse: sou lento, vocês sabem, mas eu gosto, para que isto penetre como uma espécie de alicerce. Então, não há necessidade de espalhar isso em qualquer lugar. Eu quero colocar isto ali. E que cresça e prospere para o Senhor. Mas ele está dizendo que ele era muito lento, devagar para estar falando determinadas coisas. Às vezes tem pessoas na igreja, elas estão com pressa. E Deus não está com pressa. O irmão Brando está dizendo que é bom essas coisas, ele falando essas coisas devagar. É bom para criar um certo alicerce nas pessoas. Porque quando você vai falando devagar, as pessoas vão digerindo melhor aquilo que está sendo falado. É por isso que um culto não pode ser longo. Já estou encerrando. Um culto não pode ser longo. Um culto longo, uma palestra longa, você cansa as pessoas e elas não vão digerir aquilo que está sendo falado. Não vão entender aquilo que está sendo falado. Para encerrar, irmãos, eu vou ler aqui na mensagem porque foi dado o Espírito Santo. Pequeno parágrafo aqui. O irmão Brana diz. É uma oração, acredito que ele estava fazendo aqui. Ele diz: e amanhã à noite, Senhor, que possa vir um vento veemente, impetuoso sobre esse edifício, que seja exatamente como no dia de Pentecostes. O alicerce já está pronto, já está preparado. Tudo está pronto. O boi foi morto. Os animais, cavalos estão mortos.
Os carneiros foram mortos. A mesa está preparada. Os hóspedes foram convidados. Ó Senhor, envie amanhã à noite um jubileu de Pentecostes nesse edifício e encha cada alma com o batismo do Espírito Santo. Conceda isto, Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Mas ele está dizendo aqui que o alicerce, né? Ele está pedindo a Deus, esta manhã à noite, e amanhã à noite, ó Senhor, possa vir um vento veemente e impetuoso sobre esse edifício, que seja exatamente como no dia de Pentecostes. Por que isso? Por que ele está pedindo para que venha? Ele diz, porque o alicerce já está preparado. Então, quando o alicerce está preparado, esse vento do Espírito, quando ele vem sobre a igreja já sabe que é ele, porque ela está alicerçada na palavra. Ela já está orientada pela palavra, aonde ela está. O amor de Cristo já está nela. Os apóstolos se abraçavam, porque quando eles não sabiam se ia encontrar o outro vivo amanhã. Porque cada vez que um saía, já não voltava mais, um era executado no caminho, já não voltava para casa. Esse mesmo sentimento tem que estar entre nós, tem que estar entre os filhos de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa acrescentar sobre nós o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Esse sentimento só vai estar na noiva. Somente a noiva se compadecerá daqueles que a perseguem. A igreja vai perseguir a noiva até o último estágio dela. E a noiva continuará amando a igreja até no último estágio. Porque a igreja persegue por inveja. A igreja tem inveja da noiva. Caim teve inveja de seu irmão Abel. Está entendendo? É um espírito de inveja que pega a igreja. Esse espírito de inveja, do pecado, de adultério, que impede ela de ver o plano de Deus. Impede ela para que enxergue a última peça do quebra-cabeça. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a palavra de Deus possa estar no nosso meio, nos dirigindo, nos purificando, para que essa última peça do quebra-cabeça possa ser mostrada para nós através do Espírito, para que nós possamos encaixar a última peça do quebra-cabeça. E quando você encaixar a última peça, você vai ver que é justamente a imagem do Filho de Deus. Amém? Bondoso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por tua palavra. Te agradeço por meus irmãos. Pai Santo, que a peça, Pai, do quebra-cabeça, ó Deus, possa ser mostrada a eles, ó Pai. Que o pecado possa sair de suas vidas, Senhor. Para que o alicerce, ó Deus, para que o alicerce possa ser construído na vida de seus filhos, Senhor. Sabemos que são poucos que entenderão isso, Senhor. Mas o Senhor sabia já desde antemão quem seria esses privilegiados, Senhor. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor, mas o Senhor conhece cada um deles e chama cada um pelo seu nome. Porque esse nome, o Senhor deu esse nome a seus filhos desde antes da fundação do mundo. E o Senhor se manifestou nesses últimos dias, para que a palavra possa retornar a seus filhos. Foi dito a Eva que a palavra retornaria a ela novamente, ó Deus. Pai Santo, te agradecemos, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo, que cada filho e filha do Senhor, ó Pai, possa saber exatamente aonde eles estão alicerçados, ó Deus. Peço no nome de Jesus Cristo, abençoe cada um, ó Deus. Dê uma semana abençoada, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe o irmão Claudinho. Que Deus abençoe os irmãos da cidade de Itapuí. Que Deus abençoe os irmãos que futuramente virão ouvir esse culto. Que Deus os guarde. Dê uma semana abençoada a todos. No nome de Jesus Cristo.
hoje e para sempre. Amém, Senhor.